Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, todos os nossos seguidores mundo afora. Sejam muito bem-vindos à Cabala da Música. Teremos aqui hoje uma surpresa no final da aula. Uma cabala muito especial. Vamos fazer aqui um lechaim especial com o vinho Kasher de Barcelona, Flor de Flor. Um vinho muito especial. Hani, eu vou pedir também para servir para a galera. Vou pegar só um pouquinho mais aqui. Lechaim, pessoal. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boi reperi agofen. Amém. A gente sabe que música é um assunto muito popular no mundo inteiro. Isso não é uma novidade dos dias de hoje, mas sempre foi assim. Desde que a gente se conhece por gente, e praticamente toda a história da humanidade, ela sempre foi muito acompanhada pela história da música. Para quem já estudou um pouco a história da música, desde os primeiros instrumentos da antiguidade até o nome dela é Jennifer e outras músicas populares. E conforme vamos ver na aula de hoje, independente de qual é o seu gosto musical, independente de qual é os seus dons musicais, tanto para instrumento como para voz ou outros tipos de dons que existem na música, praticamente todo mundo tem uma relação com a música desde que ele era criança, desde que ele era pequeno, e a música ela tem uma influência muito forte na nossa vida como um todo e principalmente na nossa vida espiritual, na nossa vida interior. E é isso que eu quero tentar passar um pouco hoje nessa aula A Cabala da Música, a gente tentar ver onde na Torá, onde no judaísmo e principalmente na Cabala, na parte mística, aparece a importância da música. Desde o começo, Lechaim, nós sabemos que a Torá falou muito sobre música. Por exemplo, logo após a passagem do Mar Vermelho, a gente leu isso há poucas semanas na Torá, o povo cantou uma música, o famoso Az Yashir. Primeira coisa e a primeira música que aparece na Torá é essa. O povo como um todo cantou uma música entoando um agradecimento, era um cântico de gratidão para Deus pelo milagre que tinha acabado de acontecer. Depois dessa música, mais algumas vezes aparece na Torá cânticos de agradecimento para Deus, por exemplo, na hora que a água saiu da pedra e foi um grande milagre que aconteceu no deserto, ou mais para frente também a gente encontra no Tanakh a Débora, que foi uma profetisa do povo judeu, quando eles venceram uma batalha, ela cantou uma música também para Deus. Em alguns lugares da Torá, a própria Torá, o próprio Sefer Torá, o livro de Torá, ele é chamado de um cântico. Principalmente no rei Davi, que foi o famoso autor do livro chamado Salmos, a gente vê que praticamente todos os 150 capítulos dos Salmos, eles eram entoados como músicas, eles não eram simplesmente recitados, e por isso o início de cada salmo, quase todos, pessoal, está escrito Shir Mizmor Le David, que significa o cântico do rei Davi, ou Lam Natseach, que significa o maestro rei Davi. Então, desde os primórdios do povo judeu e da nossa história judaica, nós encontramos muito a presença da música. Inclusive, uma das mitzvot, um dos mandamentos da Torá, como nós estamos lendo essas semanas sobre a construção do templo sagrado, que é uma ordem que está na Torá, os levitas, que eram da tribo de Levi, eles eram os encarregados para que houvesse música no templo sagrado. Eu não sei se vocês sabem, mas enquanto as oferendas eram feitas no templo, existiam um grupo de pessoas que eles cantavam e tinham uma banda. Existiam vários instrumentos no templo sagrado. Então, só para mostrar para vocês como o conceito musical, ele sempre esteve muito presente na vida judaica desde os seus primórdios. No Talmud, um pouquinho depois, no Talmud,
Primeiro vamos fazer um lechaim. Também aparece a ideia da melodia. Onde a gente encontra isso no Talmud? Em primeiro lugar, todo mundo sabe que Rabino fala cantando. Já perceberam isso aqui? Todo mundo fala, como que é essa musiquinha de Rabino? Inclusive hoje, nós lemos no Ayom Yom, que é o diário do Rebbe, que ele disse que quando o Alter Rebbe, que foi o primeiro Rebbe de Chabad, ele falava com alguém, ele sempre falava com uma melodia. Olha que interessante. Ele era um grande gênio, um grande Rebbe, ele nunca falava falando, ele sempre falava cantando. Quando você entra em quase todas as yeshivot, que são academias de estudos do Talmud do mundo, você vai ver que existe uma música em comum, muito parecida, e não é uma música, mas é uma entonação na maneira de você estudar o Talmud. E parece que isso é um detalhe, mas não é um detalhe. Faz parte do próprio entendimento talmúdico. Se você não canta daquele jeito, não sei se vocês já viram alguma vez isso, mas em alguns filmes, como esse novo seriado Shtisel, que está tão famoso no Netflix, tem muita gente assistindo. Como que você vê? Os rabinos falam mais ou menos assim: Rabi Yehuda Oimer, Rabi Yehuda diz, lanana. Rabi Meir respondeu que não. Essa musiquinha, que eu poderia continuar algumas horas aqui para vocês, ela parece um detalhe, mas ela não é um detalhe. Para quem já estudou, e principalmente quem estudou alguns anos na Yeshiva, sabe que faz parte e ajuda o entendimento da pergunta e da resposta, e de uma briga, e de uma discussão, e de um questionamento. Ou seja, a música e a entonação, ela é fundamental para o próprio entendimento do Talmud. Outro lugar muito claro que a gente vê no judaísmo, o conceito de música, é para qualquer pessoa que já foi na sinagoga, ou já foi num bar mitzvah, e você sabe que para aprender a fazer e comemorar o bar mitzvah, todo mundo passa quase um ano estudando o quê? As notas musicais da Torá. A Torá, ela tem notas musicais. Só que você não lê essas notas musicais dentro do livro do próprio Sefer Torá. Você aprende isso de uma tradição oral, que são os ta'amim ou simanim, e você canta a Torá toda semana na sinagoga. Existe uma musiquinha especial para cada palavra que é recitada. Então, mais uma vez, encontramos a presença da melodia no judaísmo. A Torá, ela nunca é recitada, ela é sempre cantada. Há 300 anos surgiu um grande mestre chamado Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, ele foi o fundador do Hassidismo. E ele introduziu na vida judaica que a música teria não apenas um papel secundário, mas praticamente um papel principal. Tanto é que existiu e existe até hoje um conceito chamado nigunim, eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, que significam melodias hassídicas. Elas são melodias normalmente sem palavras, sem nenhuma palavra. E até hoje eu vejo pessoas questionando por que elas são consideradas músicas judaicas. Elas são normalmente cantadas ai, 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 oi, 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 ou às vezes com violino, ou às vezes com piano, ou às vezes com saxofone. Mas o motivo dessas músicas serem tocadas ou cantadas sem palavras, explicou Baal Shem Tov, que elas eram músicas, que não vinham, que elas não eram fabricadas. Muitas vezes uma música, ela foi composta mesmo por um grande compositor, mas propositalmente, ele sentou e falou: vou escrever agora uma música. Para quê? Para vender, fazer um hit, fazer sucesso. Porém, a música dos Hassidim, ela não era produzida, ela saía espontaneamente. No momento que ele estava rezando, no momento que ele estava meditando, no momento que ele estava estudando o Torá, de repente, surgia uma música do seu coração, surgia uma melodia de uma forma automática, de uma forma espontânea. Isso é um nigun, isso é uma melodia. E os Hassidim,
que são os discípulos dos Rebes, do movimento racídico, eles sabiam que essas são as músicas mais sagradas. Por quê? Porque uma música que ela saiu espontaneamente no momento de angústia, ou no momento de felicidade, ou no momento de sofrimento, ou no momento de euforia, ela é uma pura expressão da alma humana. Então o Baal Shem Tov, junto com seus seguidores, eles começaram a enfatizar a importância da melodia e da música no judaísmo, não apenas como algo, um acompanhamento, um tempero, mas como o próprio serviço divino sendo feito através da música e também da dança. Vou contar uma pequena história para vocês. Uma vez alguém que não estava muito acostumado com essa ideia musical, chegou para o Baal Shem Tov e falou para o Baal Shem Tov: o que é esse ai ai ai, oi oi oi, que vocês ficam cantando e etc. Qual o significado disso? Não seria melhor sentar e estudar a Torá? Estuda o Talmud, estuda Kabbalah, vamos estudar mais. Por que vocês perdem tempo cantando? E do nada, como a gente sabe que existe no mundo racídico um conceito chamado Farbrengen, que é uma reunião racídica, alguns chamam de Tish, que as pessoas se reúnem para cantar junto e contar histórias e fazer lechaim e falar palavras de Torá. E esses judeus, que eram extremamente religiosos, mas não estavam acostumados com a linha racídica, eles questionaram o Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov respondeu com a seguinte parábola, muito bonita. Uma vez, havia um violinista que chegou numa pequena aldeia, que ninguém tinha nunca visto um violinista, e ele começou a tocar uma música maravilhosa. Todas as pessoas que passavam do lado dele, ouvindo aquela canção, aquela melodia inspiradora, começaram a dançar. Era uma música muito alegre. E de repente começaram a passar mais pessoas e mais pessoas. E a cidade inteira se pôs a dançar. De repente, passou um surdo. E o surdo, que nunca tinha visto uma cena daquelas, viu um monte de pessoas na praça central lá, pulando e dançando e comemorando e se movimentando. E ele falou: o que aconteceu? Um bando de malucos. As pessoas piraram de vez, está todo mundo, em vez de trabalhar, em vez de estudar, estão pulando no meio da praça da cidade. Respondeu o Baal Shem Tov para esse homem religioso e falou para ele o seguinte: infelizmente você não está ouvindo a música, você não está ouvindo a música do universo, você não está em sintonia com o pulsar da vida. Então para você parece que nós somos um bando de loucos, mas uma pessoa que tem a sensibilidade, e todos nós podemos ter essa sensibilidade, de escutar o pulsar do universo, é sobre isso que eu quero falar a aula de hoje. Uma pessoa que ela consegue escutar o pulsar da sua própria vida, ele não pararia de cantar um segundo sequer. Ele não pararia de dançar um segundo sequer. O problema é que você não está ouvindo. Assim o Baal Shem Tov respondeu para aquela pessoa. Então eu gostaria de explicar hoje, para mim mesmo e para quem quiser ouvir, Lechaim, Lechaim, que a ideia de cantar, ela é muito mais do que um hobby. Ela é muito mais do que um produto do mercado. Ela é muito mais do que um entretenimento. Cantar é uma filosofia de vida, e é isso que eu quero tentar entender com vocês hoje. O Reb Nachman de Breslev, grande mestre racídico, falou certa vez o seguinte ditado: qual é a diferença entre falar e cantar? Ele falou assim: se você está falando e uma outra pessoa começa a falar simultaneamente, como se chama isso? Interrupção. Mas se você canta e uma outra pessoa canta junto, isso se chama harmonia. Quando você fala, tudo é interrupção.
Quando você canta, tudo vira harmonia. E eu queria começar com essa ideia na aula de hoje. Ele não estava falando apenas sobre música, ele estava falando sobre vida. O que o Rebbe Nachman de Breslev, que foi um dos grandes mestres hassídicos, alunos do Baal Shem Tov, do Maggid de Medrit, ele estava querendo dizer algo muito mais profundo do que apenas a música em si. Ele estava querendo dizer que existem duas formas de você encarar a vida. Se você encara a vida intelectualmente, racionalmente, você fica querendo ter razão. Por que as pessoas querem ter razão? Principalmente hoje, no mundo do mimimi, o que mais importante é ter razão, certo? Como vocês não respeitam a minha opinião? Como vocês não escutam a minha ideia? E as pessoas brigam e famílias brigam por causa de grandes ideologias. Por quê? Por que uma pessoa faz tanta questão de ter razão? Porque para ele, mais importante do que a música está sendo a fala. Em outras palavras, ele está dando tanta importância para aquilo que ele fala, ou para aquilo que ele pensa, ou para aquilo que ele acha que é a vida, que se alguém discute com ele, ou se alguém às vezes argumenta contra ele, ou se alguém às vezes complementa ele, ele já fica com medo. Porque ele se sente atacado. Qual é a razão? A razão é que ele está sendo extremamente racional. Qualquer pessoa que já foi numa orquestra, que já foi numa sinfonia, que já foi num concerto e escutou uma música e fechou os olhos e conseguiu entrar dentro da música, sabe que eu acho, na minha opinião, a música é uma das maiores provas que Deus existe. Para mim, uma das maiores provas que Deus existe. Por quê? Porque se tudo é por acaso, se tudo é tão funcional e técnico e racional e científico, como algumas pessoas querem falar no mundo de hoje, a música não teria sentido nenhum. Porque cientificamente dá para viver muito bem sem música. Já perceberam? Dá para viver. Você viveria de uma forma tranquila e calma e normal sem música. Por que uma pessoa ela precisa de música na vida? A música ela não é uma necessidade, ela é um tempero, mas ela é um tempero que mostra que existe alguma coisa além do básico, que existe alguma coisa além do funcional, além do necessário. Então eu me lembro que eu estava há pouco tempo atrás na Sala São Paulo num concerto musical e de repente me veio esse insight. Eu falei, se a vida ela é tão básica, ela é tão quadrada, ela é tão técnica, para que tem tudo isso? Ou seja, a música ela te mostra que existe algo, assim como outras artes, mas principalmente a música, que existe algo que te levanta um palmo da terra. Por isso, a palavra em hebraico para música é shir. Shir em hebraico é música. Shir tem dois significados. Shir significa algo redondo, porque a ideia da música é que normalmente ela é circular, ela não tem nem começo nem fim. Mesmo que uma música ela pode começar de um lugar e terminar no outro, normalmente o final da música ela linka com o começo, você pode recomeçar. Então a ideia da música ela te lembra a ideia do infinito, e não como algo linear e quadrado, é algo circular. Shir também vem da palavra shur, que significa uma planície, um planalto, ou seja, um lugar alto, porque toda a ideia da música é elevar e erguer a pessoa para um patamar mais elevado. Só queria mostrar como até na gramática em hebraico a gente consegue entender a espiritualidade que existe por trás do conceito musical. Em Hassidut explica que na música a gente vê também um fenômeno muito interessante. Qual é esse fenômeno? Se eu vou numa aula, por exemplo, ou se eu leio um livro, quantas vezes eu consigo ouvir a mesma aula? Quantas vezes eu consigo ler o mesmo livro? Eu posso ler uma vez, se eu gostei muito eu vou ler 2 vezes, pronto, já entendi. Mas quando você gosta de uma música, você pode cantar milhares de vezes a mesma música. Tem pessoas que passam a vida inteira cantando a mesma música. Hassidut pergunta, por quê? Você é louco? Você já entendeu a música, por que você tem que cantar de novo? Essa é a prova
que o prazer musical, que a ideia da música, ela é completamente diferente do que uma aula, por exemplo. Por quê? A aula, você entende a aula. A música, ela entende você. Presta bem atenção o que Hassidut explica. Existem conceitos na vida que são limitados e a gente consegue entender. Mas existem conceitos na vida que são ilimitados e você nunca vai entender. O que você pode fazer pode vir mais perto, é se entregar para aquilo e tentar ser compreendido. Normalmente uma pessoa gosta de uma música não porque ela quer entender alguma coisa, não porque ela quer captar uma coisa nova, justo pelo contrário. Normalmente uma pessoa gosta de uma música porque ela quer ser compreendida. Quando você canta uma música, às vezes a pessoa está triste e ela gosta de uma certa música e ela fala, eu vou cantar aquela música que eu gosto. Por quê? Não porque ela quer entender alguma coisa, justo pelo contrário, porque ela quer ser transportada para uma realidade diferente, ela quer transcender, e a música tem esse dom de fazer uma pessoa transcender e passar para um patamar mais elevado do que aquele que ele se encontra. Se você tentar entender a vida, pessoas que querem dar sentido para tudo, significado para tudo, explicação para tudo, você está querendo ter controle da vida. Quem quer explicar tudo, está querendo controlar tudo. Explicar é uma forma de controle. Tudo tem que ter uma explicação. Mas você começa a perceber que isso vira uma desculpa. Porque se para tudo você tem uma explicação, você é uma pessoa que passa a vida dando desculpas. Pode ser que é uma desculpa que te convence, mas é uma desculpa. Tem gente que já entendeu faz tempo que nunca você vai entender a vida. Assim como você nunca vai entender Deus. Para que tentar entender uma coisa infinita? Para que tentar entender uma coisa que está muito além do limite da mente humana? A vida pode não ter sentido, mas ela tem ritmo. E é isso que eu quero finalizar na aula de hoje. A vida pode não ter sentido, lógico, e eu acho que ela não tem. Desculpa, eu como rabino estou falando agora. Esse sentido que você procura para a vida não tem. Porque eu estou aqui para ganhar o mundo vindouro, porque eu vou fazer não sei o que, point system. Tem gente que passa a vida inteira fazendo barganha com Deus. E com as pessoas e com a própria vida. Bota daqui, tira dali, bota aqui. O cara acha que a coisa é mecânica, acha que a coisa é super automática. A vida não é uma aula. A vida é uma música. A vida é um concerto. Isso significa, em palavras simples, que se a gente começar a sentir mais a vida do que tentar entender a vida, a gente vai estar muito mais em sintonia com ela do que pessoas inteligentíssimas que ficam tentando dar explicação para tudo. Parabéns, você conseguiu explicar tudo e você não está vivendo nada. Porque a vida não é uma aula de matemática. A vida está muito mais para um concerto do que para uma aula de matemática. Uma vez, teve um maestro muito famoso, me fugiu o nome dele agora, que ele passou o Holocausto, um maestro italiano. E quando ele já estava bem velhinho, uma orquestra na Europa resolveu fazer uma homenagem a ele e tocar uma música que ele compôs no grande, no grande teatro da cidade. E ele não tinha forças para ir até lá e ele resolveu ouvir no rádio, iam transmitir ao vivo no rádio. E ele escutou 1h30 de concerto, toda a música que ele tinha composto. Pena que me fugiu o nome dele agora, mas é uma história verídica. Talvez você sabe, já. No final, terminou. O aluno que estava do lado dele perguntou, e aí, mestre, você gostou da música? Ele falou, o senhor gostou? Ele falou, foi maravilhoso, o concerto foi maravilhoso, mas faltou um violinista. Deveriam ter 14 violinistas e só tinham 13. Esse aluno, que também era muito profissional da música, não acreditou que aquilo podia ser verdade. Falou, impossível que pelo rádio ele percebeu que faltou um violino. Ele deve estar velhinho, deve estar meio gagá. Já. Mas dia seguinte ele ficou curioso. E ele resolveu ir até o teatro e perguntar se gostaram. Falou, todo mundo adorou. E ele falou, fala uma coisa.
Deu tudo certo? Falou, deu tudo certo. Só que no último minuto teve um imprevisto e um dos violinistas não compareceram. Mas ninguém percebeu. Foi um concerto perfeito. Ele falou, ninguém percebeu? O compositor percebeu. Ele voltou para casa e ele perguntou para o velhinho, ele falou, como você percebeu? Ninguém da plateia, muitas pessoas que entendem muito de música, ninguém percebeu que faltou um violinista. Como você percebeu que faltou um violinista? E esse grande maestro respondeu, sabe qual a diferença entre eu e eles? Eu fabriquei essa música. Eu compus essa música. Eu sei cada vírgula. Eu sei cada nota. E eu sei que faltou lá um violinista. Disse um grande rabino, essa é a diferença de nós e Deus. A gente não percebe às vezes como cada um de nós, cada pessoa, cada criatura, cada planta, cada acontecimento da nossa vida é uma nota perfeita para você entrar em sintonia com o universo. Sabe por que você não percebe? Porque você é apenas um violinista ou outro participante da orquestra. Mas o maestro, aquele que compôs a música, que é Deus, ele sabe que cada plantinha que caiu da árvore, ele sabe cada vento que soprou, ele sabe cada pessoa chata que apareceu no teu dia para te atrapalhar a vida, ele sabe cada pepino que te aparece, é exatamente colocado ali com uma função específica. Isso é uma música. E eu quero trazer para a prática para a nossa vida, e com isso realmente eu quero finalizar. Pessoal, presta bem atenção. O Baal Shem Tov disse certa vez que a palavra alahá em hebraico, que alahá significa lei judaica, alahá quer dizer lei judaica, e muitas pessoas se incomodam muito com regras, com leis, tem muitas leis do judaísmo, 613 mandamentos e muitas ramificações, e muitas leis e muitos costumes. Veio uma vez o Baal Shem Tov falou, sabe o que é alahá? São 4 letras, Rei, Lamed, Chaf, Rei. São as iniciais de 4 palavras dos Salmos do rei Davi. Quais são as 4 palavras? Hariu la Hashem kol haaretz. Cantem para Deus todo o universo. Explicou o Baal Shem Tov? Se você observa o universo, tudo está em sintonia. Os animais estão em sintonia, as plantas estão em sintonia, as estrelas estão em sintonia, o sistema solar, as galáxias. Sabe quem é o único que não está em sintonia? Nós, ser humano. Porque para o ser humano foi dado o livre-arbítrio, propositalmente, para escolher se ele quer participar da orquestra ou se ele não quer. Todas as leis do judaísmo, elas não vieram para te destruir, elas não vieram para te limitar, elas não vieram para te reprimir, justo pelo contrário. As leis do judaísmo, elas vieram para te colocar em sintonia com a orquestra. Existe liberdade maior do que essa, do que estar em sintonia? Muitas pessoas acham que regras vieram te prender, vieram atrapalhar a tua vida, é justo pelo contrário. Alguém que não tem regra, vai numa orquestra e deixa um cara lá tocando do jeito que ele quiser, ele vai ser expulso da orquestra, porque ele não está em harmonia, ele não está entrando em sintonia. Hoje eu ouvi uma entrevista interessante. Um grande estilista que gosta de fazer vestidos de noiva, ele foi perguntado e questionado, por que você trabalha com isso? Por que você gosta justamente de fazer vestidos de noiva? Ele respondeu uma coisa muito bonita. Ele falou, porque eu adoro liberdade. E no mundo de hoje eu estou percebendo que não existe liberdade maior do que a liberdade de se comprometer com alguém. O compromisso é a maior liberdade. Olha que interessante que ele falou. Uma pessoa não religiosa, um estilista famoso. Uma coisa incrível. As pessoas demoraram anos tentando provar que liberdade é fazer o que você bem quiser. Liberdade é deixar teu instinto livre. Liberdade é fazer o que te deu na telha. O que isso levou? Pessoas escravas. Escravas dos seus instintos, escravas da sociedade, escravas da moda, escravas do que os outros pensam. Ele falou, talvez estar compromissado com alguém, estar compromissado com Deus, estar compromissado com alguma missão na vida, é a maior liberdade que a gente pode ter. Para poder ter orquestra, tem que ter nota musical, tem que ter maestro, tem uma regra, existe uma regra. Em Rosh Hashanah, que é o dia que marca o início do ano judaico,
Ano Novo Judaico. Todo judeu costuma ir para a sinagoga e a gente escuta o toque do shofar. O toque do shofar é o único instrumento que a gente encontra na Torá, que é uma mitzvah. É um chifre de animal, uma coisa bem orgânica e natureba, para quem gosta disso. E você pega o chifre do animal e você toca, e isso marca o Ano Novo Judaico. No momento que você toca o shofar, você faz uma bênção. Baruch atah Hashem, bendito seja você, eterno. Elokeinu melech haolam, nosso mestre, Senhor do universo. Asher kidishanu bemitzvotav etzivanu, que nos consagrou com os seus mandamentos e nos ordenou, presta bem atenção agora, lishmoa bekol shofar, escutar o som do shofar. Escutar o som do shofar. Perguntou certa vez um mestre racídico, a tradução, a maneira correta gramatical deveria ser lishmoa kol shofar, escutar a voz do shofar. Mas não é assim que se diz em hebraico. Você fala lishmoa bekol shofar, escutar dentro da voz do shofar. E com isso realmente eu quero finalizar. Tem gente que escuta a voz, tem gente que escuta a música, entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas tem gente que escuta por trás da música. Bekol shofar. Isso eu quero trazer para a nossa vida dizendo o seguinte: quando alguém vem e te faz uma pergunta, isso eu aprendi com um grande mestre meu, nunca responda a pergunta, responda a pessoa. Vou falar mais uma vez. Nunca tenta responder a pergunta, responda ao perguntador, o questionador. Em outras palavras, quando normalmente alguém chega para você com um problema, ou com uma crítica, ou com uma reclamação, ou com uma pergunta, ele não tem uma pergunta, não é isso que ele quer perguntar. Existe lá um ser humano, existe lá uma pessoa com uma carência, existe lá uma pessoa com um problema, existe lá uma pessoa procurando alguma coisa. Normalmente a pergunta que ele fez é pouco importante perante aquilo que ele estava procurando de verdade. Essa é a diferença de escutar a voz ou de escutar a música. Se você quer ter razão, vem um aluno, te faz uma pergunta, professor, eu tenho uma pergunta, você fala para ele e fala, a resposta é essa. Pronto, você deu uma boa desculpa, ele vai embora e não vai mais te encher o saco. Esse é um tipo de professor. Mas existe um professor que ele entende que se chegou alguém com uma pergunta, ele não quer saber a resposta para aquela pergunta. Ele veio te provocar. Ele veio chorar. Ele veio cantar. Ele veio te mostrar que existe algum lugar dentro dele que está clamando por uma coisa maior. Qual é a melhor resposta que você pode dar? Não é uma resposta que vai acalmar a mente dele. A cabeça vai estar sempre pensando, vai ter sempre muitas perguntas. Mas é uma resposta que acalma o coração dele. Isso é a magia da música. E como eu falei antes, se você passa a vida tentando entender a lógica da vida, pode escrever agora, Rabino Dudu está garantido hoje, você vai morrer aos 120 anos e não vai ter entendido. Não vai. Você acha que tem uma lógica na vida? A vida é totalmente aleatória. A vida é completamente suprarracional. Ela está muito além do que a gente pode entender. Mas se você quiser entrar no ritmo da vida, isso você consegue. Se você quiser entender que você é um instrumento, que você é uma nota musical, que você é parte dessa música, eu quero mostrar que isso não é só filosofia teórica. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer o seguinte, quando eu acordar de manhã, em vez de eu ficar quebrando minha cabeça para querer entender por que aquela pessoa fez isso, por que o outro fez aquilo, tentar botar sentido nas pessoas e nas coisas que não fazem sentido, porque as pessoas são muito além do que fazer sentido, você tem uma outra opção. Tenta escutar o pulsar do universo. Tenta escutar a música do teu coração. E todo coração toca uma música. Por isso a mente, pode colocar a mão, ela é parada. A mente não tem música, ela é parada.
Agora coloca a mão no teu coração, todo mundo um pouquinho. Tenta respirar. E quem não consegue no coração pode ser no pulso, ou pode ser aqui no pescoço, tem um lugarzinho. Respirem um pouco. O coração pulsa. O coração toca música. A mente dá aulas, o coração toca música. Quando uma pessoa começa a encarar a vida mais de leve, ele vai começar a olhar como uma sinfonia. Como que é uma sinfonia? Tem movimentos bruscos. Às vezes a vida te leva para lá, às vezes a vida te leva para cá. Se você vai ser rígido, você vai quebrar. Mas se você vai ser flexível como um instrumento, se você vai ser flexível como uma nota musical, se você vai entender que faz parte da música da vida ser jogado para baixo e depois para cima, você vai aguentar todos os terremotos, você vai aguentar todas as tormentas. E agora eu gostaria de finalizar nossa aula de hoje convidando meu grande amigo Jairo, grande amigo que eu conheci num evento, na minha opinião, um dos maiores saxofonistas da nossa cidade e provavelmente do nosso país. E ele vai cantar e tocar, na verdade, uma música para a gente finalizar. E eu peço para todo mundo escutar essa música não apenas com os ouvidos, mas principalmente com o coração. Agradeço muito a presença de todos. Jairo, vem aqui. Você vai gravar também? Depois eu te mando o vídeo, vai ficar gravado aqui no meu celular. Eu quero finalizar. Quem quiser ouvir, agora vai ter uma apresentação. Gabi, pode entrar. Gabi, Jairo, vem aqui, um minuto. Pessoal, deixa eu apresentar o Jairo. Vem aqui do meu lado. Galera, Jairo, fala o nome do teu Instagram. Jairo Carneiro Sax, esse é meu Instagram. E é uma satisfação muito grande estar aqui do lado do Rabino Dudu e de todo esse pessoal aqui. Estou muito feliz. Aprendi demais hoje com a aula. Com certeza é isso aí. Obrigado. Flexibilidade. Obrigado, Jairo. Que você possa nos inspirar nesse momento e fazer. Eu estou falando para mim mesmo, e sempre que eu dou aula, na verdade, eu estou falando para mim mesmo, porque eu acredito que se você fala. Se eu ficar falando sozinho na rua, vão achar que eu sou maluco. Então eu falo sozinho aqui, mas de qualquer forma, quando você fala para você, Sim. É verdadeiro e transborda e que as pessoas também possam sentir. E eu realmente acho, pessoal, que a gente precisa cantar menos e falar cantar mais e falar menos, tocar mais e falar menos, e que a gente possa estar mais sintonizado com o pulsar da nossa vida, com o pulsar do universo, e querer, em vez de entender as coisas, ser entendido pelo universo e fazer parte dessa orquestra maravilhosa. E eu finalizo com a palavra universo. Não sei se alguém aqui já parou para pensar. Universo quer dizer verso. É uma só música, é uma só sintonia e você é parte dela. Jairo, por favor. Vamos lá. Essa música eu queria... Vem mais para trás para todo mundo poder ver. Joia. Essa música em especial, eu conversei com o Dudu e gostaria de deixar aqui nossa homenagem. Vamos deixar aqui. A comunidade judaica. Toda a comunidade judaica. E a todos os seguidores aqui. Vamos lá. Vamos cantar. Quem conhece, pessoal, pode cantar de casa. Vou pegar meu vídeo.